Olá, tudo bem? Você acredita ou já acreditou na existência de Papai Noel? Você sabe a origem de Papai Noel? Ou melhor, você sabe como São Bartolomeu se tornou Papai Noel? Não sei. Pois então, senta que eu vou te contar essa história logo após a nossa vinheta. Qualquer garoto pode dizer de onde o Papai Noel vem, do Polo Norte, mas sua jornada histórica é ainda mais longa e fantástica. O Papai Noel de estilo americano nasceu no Mediterrâneo, cresceu no norte da Europa e finalmente assumiu esta forma familiar no Novo Mundo. Quem é este Papai Noel e como ele chegou às nossas vidas? As imagens de São Nicolau, o antepassado original de Papai Noel, variam consideravelmente, mas nenhuma delas parece muito com a do velho de barbas brancas, com roupas vermelhas que vemos em todos os lugares hoje em dia. Uma das visões mais convincentes que temos do São Nicolau de hoje foi criada não por artistas antigos, mas usando a reconstrução facial forense moderna. Os restos do bispo grego, que viveu no terceiro e quarto séculos, estão depositados em Bari, na Itália. Quando a cripta da Basílica San Nicola foi reparada, na década de 1950, o crânio e os ossos do santo foram documentados com fotos de raios X e milhares de medidas detalhadas. Caroline Wilson, uma antropóloga facial da Universidade de Manchester, Inglaterra, usou esses dados e simulações de software para criar uma reconstrução moderna do homem morto há séculos. Wilson colocou um rosto humano, recriando a pessoa com o nariz quebrado, possivelmente sofrido durante a perseguição de cristãos sob o imperador romano Diocleciano. Grande parte deste trabalho é sujeita à interpretação. O tamanho e a forma dos músculos faciais que uma vez cobriram o crânio de Nicolau tiveram que ser inferidos e a forma do crânio foi recriada a partir de dados bidimensionais. Os artistas digitais adicionaram detalhes que foram baseados nas melhores suposições, incluindo a pele de tonalidade escura, mais comum entre os mediterrâneos gregos, como Nicolas, olhos castanhos e os cabelos grisalhos de um homem de 60 anos. Abre aspas, nós perdemos alguns detalhes que seriam mais fáceis de obter trabalhando com fotografias, mas acreditamos que este seja o mais próximo que possamos chegar a ele. Fecha aspas, disse Wilson no documentário intitulado A Real Face do Santo. Como este São Nicolau tornou-se um entregador de presentes de Natal vindo do Polo Norte. O santo original era um grego nascido 280 anos depois de Cristo, que se tornou bispo de Mira, uma pequena cidade romana na Turquia moderna. Nicolau não era gordo nem alegre, mas desenvolveu uma reputação como um defensor ardente da doutrina da igreja durante a grande perseguição, quando as Bíblias foram queimadas e os sacerdotes eram forçados a renunciar ao cristianismo para não serem executados. Nicolau desafiou seus perseguidores e passou anos na prisão antes de Constantino levar o cristianismo para seu império. A fama de Nicolau se manteve por muito após sua morte, 6 de dezembro de um ano desconhecido nos meados do século IV, porque ele foi associado a muitos milagres e a reverência por ele continua até hoje, independentemente da conexão com Papai Noel. Nicolau se tornou santo porque ele é o patrono de muitos grupos, desde marinheiros até nações inteiras. Por volta de 1200, segundo o historiador Gary Bowler, autor de Papai Noel, uma biografia, ele se tornou conhecido como patrono de crianças e portador de presentes mágicos por causa de duas grandes histórias de sua vida. Em um dos contos mais conhecidos, 3 jovens são salvas de uma vida de prostituição quando o jovem bispo Nicolau entregou secretamente 3 sacas de ouro ao pai endividado, que puderam ser usados como
dote de suas filhas. A outra história não é tão conhecida agora, mas foi muito popular na Idade Média, disse Bowler. Nicolau entrou em uma pousada cujo dono acabara de decapitar e desmembrar 3 meninos e colocar seus corpos em barris no porão. O bispo não só sentiu o crime, mas também ressuscitou as vítimas. Verdade? Essa é uma das coisas que o tornaram o santo padroeiro das crianças. De 1200 a 1500, São Nicolau foi o líder incontestável dos presentes das festas centradas em seu dia, 6 de dezembro. O santo rigoroso tomou alguns aspectos de deidades europeias anteriores, como o Saturno romano ou o Norse Odin, que apareceram como homens de barba branca e tinham poderes mágicos como o voo. Ele também assegurou que as crianças se mantivessem na linha, dizendo suas orações e praticando o bom comportamento. Mas depois da Reforma Protestante, santos como Nicolau ficaram fora de moda em grande parte do norte da Europa. Nesta época, o trabalho de dar presentes recaiu sobre o menino Jesus e a data foi transferida para o Natal ao invés de ser de dezembro. Abre aspas. Mas a capacidade de carga do menino Jesus era muito limitada e ele também não era muito assustador, fecha aspas, disse Bowler. E o historiador acrescentou: então, ao Filho de Cristo foi dado um ajudante assustador para embrulhar os presentes e ameaçar crianças que não se comportassem. Algumas dessas figuras assustadoras germânicas baseavam-se em Nicolau, não mais como um santo, mas como um companheiro ameaçador, como Ruclaus, Nicolas Áspero, Askenklas, Nicolas mal-humorado, e Pelsnickel, que é o Nicolas enfurecido. Esses personagens esperavam um bom comportamento e ameaçavam as crianças com chicotadas ou sequestros. Diferentemente do conceito atual que temos de Papai Noel, do velhinho alegre vestido de vermelho, esses personagens foram parte importante no desenvolvimento do conceito de hoje. Na Holanda, crianças e famílias simplesmente se recusam a desistir do conceito de São Nicolau como portador de presentes. Eles trouxeram Sinterklaas e este nome o acompanhou nas colônias do Novo Mundo, onde as lendas dos portadores de presentes germânicos perversos e assustadores também existiam. Mas na América colonial, o Natal não era muito parecido com o feriado de hoje. Este feriado foi evitado na Nova Inglaterra, mas, em outros lugares, tornou-se uma espécie de feriado pagão, onde as pessoas comemoravam ao ar livre, regado a muita bebida alcoólica, e ainda não havia um velhinho entregando presentes. Então, durante as primeiras décadas do século XIX, tudo isso mudou, graças a uma série de poetas e escritores que se esforçaram para fazer do Natal uma celebração familiar, ressuscitando assim São Nicolau. O livro de Washington Irving, de 1809, retratou Nicolau que voava por cima dos telhados em um trenó, entregando presente para boas garotas e bons garotos. Em 1821, um poema anônimo ilustrado, intitulado The Children's Friend, ajudou a moldar o Papai Noel moderno e associá-lo ao Natal. Abre aspas. Aqui, finalmente, temos a aparência de um Papai Noel, fecha aspas, disse Bowler, que acrescentou: eles pegaram o presente mágico trazido por São Nicolau, despojaram-no de quaisquer características religiosas e vestiram este Papai Noel com as peles já usadas pelos personagens germânicos maldosos do passado. Essa figura trazia presentes às boas crianças, mas também exibia uma vara de marmelo. Segundo o poema, recomendava aos pais usá-la para direcionar os filhos no caminho da virtude. O trenó do Papai Noel era puxada por uma única rena, mas tanto o motorista quanto o seu time receberiam uma grande reforma no próximo ano. Em 1822, Clement Clarke Moore escreveu Uma Visita de São Nicolau, também conhecida como A Noite Antes do Natal, para seus 6 filhos, sem a intenção de se somar ao fenômeno recente do Papai Noel. Foi publicado anonimamente no ano seguinte e, até hoje, o Papai Noel gordo descrito monta um trenó conduzido por 8 renas. A história foi viral.
disse Brower. Mas mesmo sendo um poema familiar, ele ainda deixa muito para a imaginação e, neste período, Papai Noel teve muitas roupas de cores diferentes e em uma variedade de formas. Abre aspas. Eu tenho uma foto maravilhosa dele que aparece exatamente com George Washington, montando uma vassoura, fecha aspas, disse Brower. Não foi até o final do século XIX, acrescentou, que a imagem de santo tornou-se padronizada como um adulto de tamanho completo, vestido de vermelho com peles brancas, voando do Polo Norte em um trenó com um chicote e de olho no comportamento das crianças. O rosto alegre, gordinho deste Papai Noel foi em grande parte criado por Thomas Nast, o grande cartunista político. Uma vez firmemente estabelecido, o Papai Noel da América do Norte passou por uma espécie de migração reversa para a Europa, substituindo os portadores de presentes assustadores e adotando nomes locais como Père Noël na França ou Father Christmas na Grã-Bretanha. Abre aspas. O que ele fez é praticamente domar aqueles personagens dos contos de Grimm do fim do período medieval. Fecha aspas, disse Brower. Embora bem intencionado, o Papai Noel certamente provocou e continua a provocar mais do que a sua justa disputa de controvérsia. Na Rússia, o Papai Noel bateu de frente com Joseph Stalin. Antes da Revolução Russa, o vovô congelado Ded Moroz era uma figura favorita do Natal que tinha características de um proto-Papai Noel, como Sinterklaas dos holandeses. Abre aspas. Quando a União Soviética foi formada, os comunistas aboliram a celebração de Natal e de presentes. Fecha aspas, disse Brower. E o historiador acrescenta, abre aspas, então, na década de 1930, quando Stalin precisou construir uma base de suporte, ele permitiu o ressurgimento de vovô congelado, mas não como um portador de presentes de Natal, e sim como um portador de presentes de Ano Novo. Fecha aspas. As tentativas de ignorar o Natal na Rússia foram, no final, infrutíferas, assim como as tentativas soviéticas de espalhar uma versão secular do vovô congelado, com um casaco azul para evitar a confusão de santo em toda a Europa. Abre aspas, em todos os lugares que dominaram após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos tentaram substituir os Papais Noéis nativos em lugares como a Polônia ou a Bulgária, mas os locais apenas mantiveram este personagem até a União Soviética desmoronar em 1989 e retornaram às suas próprias tradições. Fecha aspas, explicou Brower. Papai Noel continua a ser uma figura politizada ao redor do mundo. As tropas americanas espalharam a versão do Homem Alegre nos anos que se seguiram imediatamente à Segunda Guerra Mundial, e ele geralmente foi bem recebido, disse Brower, como símbolo da generosidade americana na reconstrução de terras devastadas pela guerra. Hoje em dia, no entanto, as pessoas em muitas nações têm o Papai Noel em sua própria lista negra, seja porque representa a comercialização do Natal à custa de Cristo ou simplesmente porque ele não é um personagem local. Abre aspas. Em lugares como a República Tcheca, a Holanda, a Áustria e a América Latina, existem movimentos anti-Papai Noel muito fortes, na tentativa de preservar seus próprios costumes originais de Natal e protegerem-se do Papai Noel da América do Norte. Fecha aspas, disse o historiador Brower. E então, você gosta desse tipo de conteúdo? Se você gosta, eu te peço, comente aí logo abaixo, no espaço destinado aos comentários, dizendo que você quer que eu faça mais conteúdos como esse. No mais, eu quero agradecer a sua preciosíssima audiência, o seu like, a sua inscrição. Muito obrigado do fundo do meu coração. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.